Bom dia, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas e na aula de hoje nós teremos a correção da atividade 2 com base na resolução de questões. Então, a primeira questão afirma que Bohr estabeleceu em sua teoria atômica que os elétrons giram em 7 órbitas. Vamos sublinhar aqui, que circulares, denominadas de níveis ou camadas de energia, que correspondem ao número quântico principal. Como nós vimos, número quântico principal representado pela letra N. Esse é o número quântico principal. Como mostra a ilustração, que é essa aqui, nós estamos vendo. Segundo Bohr, o átomo pode ter no máximo 7 camadas. Qual dentre as camadas ou níveis de energia é a mais energética? Então, vendo aqui o desenho do modelo atômico de Bohr, nós temos no centro o núcleo do átomo e ao redor do núcleo do átomo nós temos essas órbitas circulares, Nós temos aqui essa primeira, a segunda e aí sucessivamente, um total de 7. Cada um dessas órbitas, níveis ou camadas, representa um número quântico principal. Então, a primeira camada, que é o primeiro círculo, o menor, recebe o nome de camada K, ou nível de energia K. Então, seria N igual a 1. Então, primeira camada, N igual a 1. É esse primeiro círculo aqui, É a primeira órbita circular. A segunda camada é a chamada camada L, ou nível de energia L, número quântico principal 2. Terceira camada, terceiro círculo, é a camada M, número quântico principal 3. Quarta camada, quarto nível de energia, camada N, número quântico principal 4. A quinta é a camada ou nível O, número quântico principal 5. Em seguida, a órbita circular, nível ou camada P, número quântico principal 6. E a última camada, que é a camada Q, número quântico principal 7. Ok? Então, aí nós identificamos os 7 níveis ou as 7 camadas de energia e os seus respectivos número quântico principal para cada uma delas. Então, o que nós temos que saber? Que à medida que a gente sai da camada mais interna, que é a camada mais próxima do núcleo, no caso é a camada K, essa que é a camada mais interna, mais próxima do núcleo, à medida que o elétron ele tem um deslocamento ou uma saída da camada mais interna para a mais externa, o que acontece? Você tem o que? Um aumento de energia, ok? Então, aqui nós temos um aumento certo? Dessa forma, a camada que tem a maior energia é a última camada, que é a camada Q. E a camada com menor energia é a camada K. Então, pergunta: qual dentre as camadas ou níveis de energia é a mais energética? A mais energética é a camada mais externa, a camada que está mais distante do núcleo. No caso, a mais energética é a camada Q. Ok? Então, vamos agora para a segunda questão.
Ao se aprofundar os estudos sobre a estrutura atômica, foi possível identificar a dualidade da matéria. Ora, a matéria se comporta como partícula, ora se comporta como onda, radiação eletromagnética. Assunto este estudado na física quântica. Então, aqui é falado a respeito da dualidade da matéria. Ó, dualidade, né? Remete a duas coisas. Ou seja, ora a matéria é partícula, ora a matéria é onda. É complicado, né, de entender isso, mas isso é o que estuda a física quântica. Daí surgem os números quânticos, estudados tanto em física quanto em química. A ilustração logo abaixo descreve a orientação espacial de qual subnível, tá? Então, lá na primeira questão, nós estudamos, a representação do número quântico principal, n, de cada uma das camadas, certo? Representa simplesmente o nível ou a camada de energia em que pode se encontrar o elétron. Já aqui, no subnível, né, é como se fosse um nível que está dentro de um nível, certo? Então, existe o número quântico principal e existe um subnível, existe algo ainda menor ali associado a cada nível de energia. Então, esse é o subnível, tá? É como se estivesse ali dentro de um nível, tá? E existe um total de 4 subníveis que nós estudamos, que são subníveis S, o P, o D e o F. O subnível S, ele pode ter duas representações, né? Ou você representa simplesmente por um quadrado, que aqui seria o orbital dele, o orbital do subnível S, que é a orientação espacial da região onde a gente tem a máxima probabilidade de se encontrar o elétron, ou a gente pode representar como uma esfera, tá? Por que esfera? Porque a gente fala aqui em 3 dimensões, tá? A gente colocar aqui um plano cartesiano, eixo X, eixo Y, eixo Z. Aqui a gente teria a melhor representação do orbital do subnível S. E o subnível P, já representado por 3 quadrados, ou seja, cada um desses quadrados representa um orbital do tipo P. E ele é representado, esse orbital P, ele é representado na forma de lóbulos, tá? Vamos trazendo para cá, ó. Vamos aqui desse lado. Nós temos também representando aqui pelos eixos, nós temos aqui eixo X, Y e eixo Z, tá? Então nós temos aqui, ó, o PX, que seria esse primeiro, na forma, o orbital P, ele tem a forma de lóbulo, ou também chamado duplo ovoide, tá? Então esse aí seria o PX, a representação dele. Não é um simples quadrado, né? A representação mais exata seria essa aqui. E nós temos também o PY, PY. E por último, nós temos a representação também PZ. Tá? Então observe que o lóbulo, esse duplo ovoide, está ora no eixo X, PX, ora no eixo Y, PY. Aqui, ó.
e ora está no eixo Z, por isso PZ, que representa esse último quadrado, certo? Então essas são as representações que nós estudamos a nível do ensino médio. Tá? Essa representação aqui, essa orientação espacial em 3 dimensões, nós vimos principalmente para o eixo, para o subnível S e para o subnível P. Subnível D, né, ele é representado por, simplesmente, da forma mais simples, por 5 quadrados. Né? 1, 2, 3, 4, 5. E o subnível F já é representado por um total de 7 quadrados. Isso indica o quê? O orbital. Os orbitais do subnível F. 7. Certo? Então aqui é a representação de cada um dos subníveis e o seu respectivo orbital. Aí a questão pergunta: a ilustração logo abaixo descreve a orientação espacial de qual subnível? Então, orientação espacial não é essa representação mais simples, ó, em quadrado. A orientação espacial remete a como é esse orbital no espaço, e por isso a gente usa esses eixos x, y e z, indicando a representação em 3 dimensões, representação espacial. Então, como nós podemos ver por esta imagem que a questão nos fornece, aqui nós temos a representação do subnível, do orbital do subnível S. Ok? Então, a alternativa aqui é a letra B. Terceira questão é com relação ao orbital, assinale a alternativa correta. Letra A. Orbital é o local onde há a maior probabilidade de se encontrar o elétron? A maior probabilidade de se encontrar o elétron? Vamos ver, né? Letra B. Local onde há a menor probabilidade de se encontrar o elétron? Letra C. Os subníveis não podem ser descritos por orbitais? Bem, a letra C ela é errada. Por quê? Porque os subníveis, eles podem sim, tá? Eles podem ser descritos por orbitais. Por exemplo, o subnível S é descrito por orbital na forma de um quadrado, ou então aqui, ó, nessa forma esférica tridimensional. O subnível P também é descrito por orbitais, esses 3 quadrados, ou dessa forma tridimensional, Px, Py, Pz. E o orbital, o subnível D, também é representado por orbitais. O subnível F também é representado por orbitais. Ok? Letra D. O subnível S apresenta um orbital na forma de lóbulo ou duplo ovoide? Não, né? O subnível S ele não tem a representação, ó, em duplo ovoide. A representação dele é essa esfera. O subnível P apresenta um orbital na forma de esfera? Errado, né? Quem apresenta essa forma de esfera é o subnível S. Então, ó, letra B. Local onde há menor probabilidade? Errado, né? O orbital, que a questão pergunta, é o local onde há a maior probabilidade. Alternativa correta, letra A. Então, alunos, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado, tenham achado fácil esse assunto. E qualquer dúvida, façam aí os comentários, tá? E um bom dia a todos.